Muito bem, muito bem. Então sejam todos bem-vindos a mais essa aula do Instituto. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas das coisas que nós prometemos quando nós nos tornamos membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Faz parte dos convênios batismais e também de alguns mandamentos que nós guardamos depois. Então deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui e a gente vai fazer um estudo rapidinho. Então, vamos lá. Primeira parte aqui, convênio batismal, dia do Senhor. Então deixa eu só aumentar essa câmera aqui um pouquinho. Espera aí. Vou botar aqui. Eu não preciso aparecer muito aí, né? Tudo bem. Então a pergunta é, o que nós prometemos quando somos batizados? Então existem algumas doutrinas, os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo são primeiro fé no Senhor Jesus Cristo e depois arrependimento. Então a primeira coisa que nós temos que ter como candidatos para ser membros da igreja é acreditar em Jesus Cristo, porque essa é a igreja dele, restaurado nos últimos dias através de um profeta. Então nós temos que acreditar que Jesus é o Cristo, é o Filho do Pai eterno enviado para redimir toda a humanidade e para salvar da morte física e da morte espiritual. Então depois que nós aprendemos esse convênio, temos fé nisso, nós podemos fazer um convênio com ele. Então são os dois princípios e a primeira ordenança que nós fazemos é o batismo. Então o batismo precisa de alguns requisitos. Ele precisa ser feito por alguém que possua autoridade do sacerdócio arônico, como tinha João Batista, porque ninguém toma para si essa honra, a não ser que é chamado por Deus, como foi Arão, então o sacerdócio arônico, que também foi restaurado nesses últimos dias, no dia 15 de maio de 1829, nas margens do rio Susquehanna, pelo próprio João Batista. Vocês podem estudar isso depois, na restauração do sacerdócio. E depois, mais tarde, Pedro, Tiago e João, os apóstolos que possuíam as chaves do reino dos céus, voltaram e deram a Joseph Smith essa mesma chave, para que ele pudesse ser o profeta, vidente e revelador nesses últimos dias, para poder liderar a igreja do Senhor até o fim dos tempos. Ele preside essa dispensação. Então, quando a gente faz esse convênio com o Senhor, do batismo, ele precisa ser por alguém que possua autoridade do sacerdócio, porque tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, se não existe essa autoridade, então não tem como valer depois. Valer lá no céu. Precisa de alguém autorizado a fazer isso. Segunda coisa, a gente precisa ter uma idade de consciência. O livro de Mórmon ensina que as criancinhas não precisam ser batizadas porque elas são salvas em Cristo. Elas são criaturas inocentes, são crianças, são anjozinhos, né? Elas não pecam. Não têm uma idade de consciência para fazer uma promessa para Deus. Então, as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Uma criancinha não tem pecado. E a maldição de Adão é retirada delas por causa da expiação de Cristo. Então, elas não têm culpa. Mas as pessoas que, a partir de uma certa idade de consciência, começam a identificar o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal, que cometeram pecados, todos nós instituídos estamos da glória de Deus, porque nós pecamos. Quem fala que não pecou é um mentiroso. Então, de alguma maneira, nós cometemos algum pecado. Então, nós precisamos ter fé em Cristo, nos arrepender dos nossos pecados e fazer esse convênio, essa promessa. Então, nós temos que estar conscientes disso, para prometer para Deus. Prometer que dali para frente nós vamos guardar os mandamentos, vamos ter uma vida nova. E a terceira coisa, então, primeiro, autoridade, segunda, consciência, né? Ter uma idade de responsabilidade para poder prometer que vai melhorar na vida, né? Vai deixar a vida de pecados para trás e tentar seguir a Cristo. E a terceira coisa que nós precisamos ter, tá? Deixa eu só ver aqui. Qual que é a terceira coisa que nós precisamos ter? É a imersão. O batismo deve ser feito por imersão. O que é imersão? Você ser mergulhado totalmente embaixo da água. Porque isso representa um simbolismo da morte e da ressurreição de Cristo, e também da nossa vida passada. É uma morte para a nossa vida anterior, é um ressurgimento para uma vida nova dali para frente, sem pecados. Claro que nós vamos continuar pecando, por isso nós precisamos sempre renovar esse batismo através de um outro convênio que a gente faz, que é o convênio do sacramento, que nós vamos ver hoje também. Então, o que nós prometemos para Deus quando nós somos batizados? Então, nós temos uma escritura no livro de Mórmon, no livro de Mosias, capítulo 18, do versículos 8 até o 10. Diz assim, Alma, um dos sacerdotes iníquos do reino que depois de ouvir as palavras do profeta Abinadi, fugiu com o povo
e eles queriam guardar os mandamentos de Deus. Então eles chegaram até essas águas e aconteceu isso que está escrito na Escritura. Eis aqui as águas de Mormon, pois assim eram chamados. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo. Ó, entrar no rebanho de Deus, ser chamado seu povo. Sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Sim, estáis dispostos a chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Agora vos digo, se esse for o desejo do vosso coração, o que vos impede de ser batizados em nome do Senhor, como um testemunho perante Ele, de que haveis feito convênio com Ele de servi-lo e guardar seus mandamentos, para que Ele possa derramar seu Espírito com mais abundância sobre vós? Então, se o desejo do nosso coração é crer em Deus, seguir a Ele, e ajudar as pessoas a carregarem os seus fardos, a chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todos os lugares. Quando fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim fizestes. Então, essa é a promessa que nós fazemos. Pode ser que muitas pessoas perguntem, né? Ah, tá, mas eu já faço isso, eu já ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa boa, para que eu preciso ser batizado? Quando Nicodemos fez essa mesma pergunta, ele não entendia. Como que pode um homem nascer de novo? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Não dá, né? Ele não entendia isso. Então, Cristo falou que, a não ser que você nasça da água e do Espírito, você não tem como entrar no reino de Deus. Todas as pessoas precisam participar dessa ordenança. Um dos 12 apóstolos modernos, Elder Packer, Boyd K. Packer, falou o seguinte, que a boa conduta não exaltará a humanidade. Por mais que você seja uma pessoa boa, você faça tudo certo, você precisa fazer as ordenanças. Porque o próprio Jesus Cristo foi batizado. Quando ele chegou a João Batista perguntou, tenho eu necessidade de ser batizado por ti? Vens tu a mim? Ele disse, deixa por agora, assim nos convém cumprir com toda a retidão, com toda a justiça. Então, ele mesmo, não precisando ser batizado, não existiu pessoa mais boa que ele, é nesse sentido, que fez o bem, como ele. Mesmo assim, ele foi batizado para nos dar o exemplo. Então, essa ordenança é necessária para você entrar, abrir a porta que leva ao caminho de volta à presença de Deus. Todas as pessoas precisam fazer isso um dia, com a autoridade correta, porque ele restaurou isso nos últimos dias. A pessoa precisa ter um entendimento de que isso é verdade. Se ela tiver um testemunho de que essa é a igreja verdadeira, se existe uma igreja verdadeira, seria importante pertencer a ela. A primeira pergunta é se fazer. Como é que você pode saber se isso é verdade? Se você sabe pelo Espírito Santo que é verdade, então você pode prometer que vai segui-lo. Não quer dizer que você vai ser perfeito, mas você está assumindo esses compromissos aí. De ajudar as outras pessoas, de ser uma testemunha de Deus. De ser uma pessoa melhor. Porque você, conforme foi feito o batismo por imersão, uma morte, uma ressurreição para uma vida eterna. Uma vida diferente. Então, esse é o convênio do batismo. E como que as pessoas foram abençoadas por terem sido batizadas e filiadas à igreja de Deus? Então, cada um vai ter uma história. O que aconteceu? Eu tive que ser batizado 2 vezes. Eu fui batizado uma vez, muito tempo atrás. Que ano que foi? Foi no ano de 1998, final de 98. Eu fui batizado. Fui para a igreja, depois de 1 ano e pouco eu fui para a missão, fui missionário. E depois de um tempo eu me afastei da igreja. Eu fiquei 8 anos fora da igreja. 8 anos, voltei para o mundo, fiquei pior do que estava, como diz a Escritura. Você fica num estado, depois de sua mente ter sido iluminada pelo poder de Deus, você cai em transgressão, todos os pecados anteriores voltam. Parece que você esquece de todos os mandamentos que você aprendeu, de toda a luz que você recebeu, e você volta a viver a vida onde se parou lá. E aí, depois que os meus filhos tiveram 8 anos de idade, o Espírito vinha me cobrando isso, É a idade da responsabilidade. E o Senhor coloca pedras de tropeço no nosso caminho para que nós não prosperemos. E não me lembrarei do meu povo no dia em que transgredirem contra mim, mas colocarei pedras de tropeço no seu caminho. Então, isso aconteceu comigo. Então, não é que eu voltei porque não dava nada mais certo, mas é que eu me convenci de tudo que eu tinha perdido. E aí eu tive que, porque passei muito tempo fora, depois de um processo grande de
de conversa com o bispado, com todas as autoridades, eu tive que ser batizado de novo para ser filiado à igreja. Então, normalmente, quando não se passa tanto tempo, você, pelo sacramento, você renova essa promessa. Né? Não precisa fazer isso. E aí, incrível, né? O batismo, de novo, restaurou todos os meus conhecimentos da Escritura que eu tinha, que eu havia aprendido com os apóstolos, na missão, com as Escrituras, com os estudos, coisas que eu tinha esquecido totalmente. Mas estavam lá, de alguma maneira. Aí eu retomei daquele espaço que eu estava. As revelações que eu recebi, o jeito que eu recebi, tudo restaurou. Mais uma prova. E eu sempre soube que isso era verdade. Eu só, por algumas desilusões, aí acabei saindo. E parece que esse tempo ficou parado. Então eu perdi esse tempo. Né? Existem dois tipos de tempo, né? Segundo o Heitor Coni, um escritor: o tempo desperdiçado e o tempo perdido. Tem tempo que dá para recuperar. Tem tempo que não dá para recuperar. Mas o que a gente, como que é a bênção que é ter sido batizado e se filiado à igreja? Então, olha lá, na igreja de Zaraenla, na antiga América, tinha 7. Eram em 7 ramos. Era uma estaca, praticamente. Aconteceu que todos aqueles que desejavam tomar sobre si o nome de Cristo, ou seja, de Deus, uniam-se às igrejas de Deus e eram chamados povo de Deus. E o Senhor derramou seu Espírito sobre eles e foram abençoados e prosperaram na terra. Então, uma das características do povo de Deus é isso: eles são abençoados e começam a prosperar na terra. Mas a maior bênção é que o Senhor derrama o seu Espírito sobre essas pessoas. O Espírito de Deus ilumina a vida e te dá um entendimento mais completo do que é pertencer a essa vida. Respostas que você busca para a tua existência, para os teus problemas, são dadas pelo Espírito de Deus. E as coisas do Senhor se discernem espiritualmente. Então, é muito mais do que uma resignação de alguma coisa. É um entendimento porque você se sujeita à vontade do Senhor. E Ele sabe mais do que você. E as pessoas se uniam à igreja. Então, isso ia acontecendo lá na América Antiga, né? E como acontece hoje na igreja. Né? A estimativa é que até o ano de 2030 a igreja tem 80 milhões de membros. Bastante, né? Tem 17 agora? Não sei. Não sei quantos mais vão se juntar tão rapidamente à igreja assim. Mas essa é a igreja do Senhor, restaurada nos últimos dias. E todos aqueles que ouvirem estão convidados a viver de um modo condizente, né, com o convênio batismal, que é alimentar os nus, libertar os cativos, fazer o bem para as pessoas, chorar com os que choram, né, nos reconciliarmos com Deus, perdoar as pessoas. Podemos fazer o bem, ajudar as pessoas de todas as maneiras que nós pudermos. Então, todas as ações que nós pudermos fazer, depois que nós fizermos esse convênio, só vão reforçar esse compromisso que nós temos com o Senhor. Então, eu sei que o batismo é uma ordenança necessária e importante. Nós não somos perfeitos, nem antes e nem depois do batismo. Mas nós devemos prosseguir com firmeza em Cristo, tendo perfeita esperança e amor a Deus e a todos os homens. E se assim nós prosseguirmos, banqueteando-nos com as palavras de Cristo, ou seja, estudando, aprendendo mais sobre o que Ele fez, como Ele fez, tentando viver isso, o mandamento vai agir sobre nós. E o poder do sacerdócio vai modificar os nossos hábitos. E nós vamos ser pessoas mais parecidas com Ele, pelas coisas que nós passamos. Existe muita coisa boa no mundo, existe muita gente boa no mundo. Mas existe muita coisa que nós devemos fazer para mudá-lo. Esse é o convênio do Senhor. Então, é um convênio, uma promessa que nós fazemos com Ele. Mas olha lá, tem que tomar cuidado, porque Eclesiastes 5,4 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que prometeres cumprir. Eu posso dizer que por 8 anos eu fiquei fora, minha mente se escureceu. Eu perdi muita coisa. E o mais triste foi isso, né? Você ter prometido uma coisa para o Senhor e não cumprido. Então, uma das coisas complicadas é que nós, como humanos, não podemos jurar. Né? Se vocês estudarem depois o juramento e convênio do sacerdócio, é isso. O Senhor pode jurar porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Ele pode prometer uma coisa porque Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Pode ser a tua bênção patriarcal, pode ser algum mandamento que você recebeu específico pelo Espírito, que você aprendeu quando você estudou, alguma resposta à tua oração. Se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir.
no tempo dele, do jeito dele. Nós não devemos dar conselhos ao Senhor, mas buscar conselhos de sua mão. Nós sabemos que ele aconselha com sabedoria. E nós devemos cumprir nossas promessas para ele. Devemos pensar no que nós estamos cumprindo. E é como nós estamos cumprindo, o que nós estamos prometendo. Muitas pessoas fazem promessas assim, eu vou, outras religiões, a pessoa faz uma promessa, deixar a barba, deixar o cabelo, sei lá, fazer isso, fazer aquilo, para que ele receba uma graça, para que ele alcance uma graça, para que ele receba uma bênção do Senhor. Às vezes a pessoa faz aquilo por um tempo, recebe uma bênção, o Senhor não vai se negar, ele entende as coisas, entende o coração de cada um. Mas ficaria estranho alguém chegar e prometer para o Senhor, por 2 anos eu vou fazer isso. Eu não vou mais fumar por 2 anos. Você vai ser abençoado? Vai. Qualquer momento, se você falar que eu vou ficar um dia sem fazer uma coisa errada, o Senhor abençoa. Só que ele gostaria que você fizesse isso por mais tempo, que você renovasse as suas promessas. Agora, é complicado você dizer, para o resto da vida eu não vou fazer isso. Na verdade, essa é a promessa do convênio batismal. Para o resto da nossa vida mortal. Nós devemos ser firmes. Mas o Senhor sabe que nós vamos cair. Por isso que ele pede que nós renovemos o nosso convênio sempre. Por isso tem oração sacramental toda semana. Então, toda vez que você promete alguma coisa, veja se você consegue cumprir. Então, lá nós temos essas 2 escrituras, em Mosias 18, 17, 23 e 25, também. Eles eram chamados de Igreja de Deus, ou seja, Igreja de Cristo daquele tempo em diante. Aconteceu que todos os que eram batizados pelo poder e autoridade de Deus eram somados à sua igreja. E mandou-lhes que observassem o dia do sábado, que o santificassem e que também todos os dias rendessem graças ao Senhor seu Deus. Também mandou que os sacerdotes que ele ordenara trabalhassem com suas próprias mãos para o seu sustento e designou-se um dia de cada semana no qual deveriam reunir-se para ensinar o povo e adorar ao Senhor seu Deus. Deveriam também reunir-se tantas vezes quanto lhe fosse possível. Nós vemos aqui que, primeiro, que os sacerdotes que trabalhavam pela igreja não recebiam. Eles trabalhavam com as suas próprias mãos para o seu próprio sustento. E eles guardavam o sábado, que era a lei de Moisés. Em 6 períodos de tempo, o Senhor criou todas as coisas. E no 7º dia ele descansou. Então, já era um convênio entre os israelitas e o Senhor para que eles guardassem esse mandamento. Já vamos ver aí. Então, uma das coisas que vinha com o convênio do batismo era isso. Guardar o dia santificado, guardar o dia do sábado, o dia do Senhor. E depois de haverem sido purificados pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da Igreja de Cristo. E seus nomes eram registrados para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. E a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar e para falar a respeito do bem-estar de suas almas. E reuniam-se frequentemente para partilhar o pão e o vinho em lembrança do Senhor Jesus. Então, quando você é batizado, você recebe um registro de membro. Existe um número e um nome, e você é registrado e reconhecido em todo o mundo como membro da Igreja do Senhor. Para que você seja nutrido pela boa palavra de Deus, olha lá. Para que você seja mantido no caminho certo. Então, antigamente existiam os mestres familiares, os professores visitantes, que iam nas casas das pessoas. E eu, quando saí da igreja, eu não queria que fossem lá. Porque as pessoas, além de serem meus mestres espirituais, eram amigos, e ficava chato, até o momento que eu acabei cortando ligação com todo mundo, porque por mais que fossem amigos, eu acabava puxando o assunto de volta da igreja, e eu não queria falar disso. E hoje existem os ministradores, as pessoas que não precisam ir na tua casa exatamente, porque às vezes as pessoas não querem receber, é complicado, mas que as pessoas podem orar por você, para que você se mantenha atento ao caminho do Senhor. Você deve frequentemente jejuar e orar. Mas se você não faz isso, os teus mestres familiares, os teus ministradores, deveriam fazer isso por você. Devem estar preocupados o suficiente para orar por você ao Senhor. Ele recebe uma designação divina de cuidar de outras pessoas. Não é que ele vai fazer tudo por você, mas é uma pessoa que está lá orando por você, ou que teoricamente é uma pessoa que vai te ajudar em tudo. Inclusive guardar o dia do sábado, Mas vamos lá. Quais eram algumas das razões pelas quais os membros se reuniam com frequência? Para partilhar do sacramento, para estudar as escrituras, para se lembrar, para serem nutridos pela boa palavra de Deus. Existia um profeta que dizia que um membro novo precisa de 3 coisas,
precisa de um amigo, de um chamado e ser nutrido pela boa palavra de Deus. Então, hoje em dia está mais complicado. Com a pandemia, nós estamos em casa, nós não vamos exatamente no prédio, no edifício da igreja. A igreja é a estrutura que nós temos em casa. Pela autoridade sacerdócia, nós podemos nos reunir em casa, sob a supervisão do bispo, para poder abençoar o sacramento e ter a nossa reunião, nosso estudo em casa. Não obstante, é pedido que nós estudemos o Vem e Segue, por exemplo, alguns outros manuais que a igreja disponibiliza, mas especialmente as Escrituras. E o livro de Mórmon mostra quão simples é o caminho. É um caminho estreito e apertado que segue em linha reta diante de nós. Nós devemos sempre manter-nos atentos a isso, né, e fiéis. Então, vamos lá. Então, as pessoas se juntavam à igreja para isso, né, para lembrarem-se do Senhor. E aí, a pergunta é essa, né? Domingo ou sábado? Como assim guardar o sábado, se vocês vão na igreja no domingo? Por que o dia do Senhor foi mudado do 7º para o 1º dia da semana? Então, nós temos 2 escrituras lá na Bíblia que falam sobre isso. No 1º dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou suas palavras até a meia-noite. Atos 20, versículo 7. Temos também 1 Coríntios 16, 2. No 1º dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Que é o dia que ele recebia as ofertas, né? Os dízimos e as ofertas. Trazei os dízimos e as ofertas à casa, ao armazém do Senhor. Tá, tudo bem. Mas por que será que isso mudou? Não foi exatamente... Qual é o 1º dia da semana? O 1º dia da semana é o domingo. E o Senhor ressuscitou no domingo. Então, ele morreu na sexta-feira, e no 3º dia ressuscitou. Por isso que se guarda o domingo como o dia do Senhor. Também é uma outra maneira de entender um convênio, a renovação do convênio. O convênio antigo com o povo de Israel e o convênio atual com os últimos dias, com o povo do Senhor, que vai ser restaurado, que vai ser coligado novamente nas terras da promissão. Então, basicamente é isso, né? Depois da ressurreição de Cristo, passou-se a guardar o domingo. Antes se guardava o sábado. Mas a palavra sábado, em hebraico, Sabbath, é dia do Senhor. Então, é importante que haja 6 períodos de tempo onde você possa trabalhar, fazer toda a tua obra, e um dia é o dia do Senhor. Um dia para você descansar e para você ir à casa de oração oferecer os seus sacramentos ao Altíssimo. Então, é o dia que nós vamos participar do sacramento. Então, olha, o que o Elder Holland fala? Por que as pessoas vão na igreja? Né? A maioria das pessoas não vem para a igreja procurando simplesmente por alguns fatos novos do Evangelho, para ver velhos amigos, embora tudo isso seja importante. Elas vêm em busca de uma experiência espiritual. Elas querem paz. Querem que sua fé seja fortalecida e sua esperança renovada. Querem, em suma, ser nutridas pela boa palavra de Deus e fortalecidas pelos poderes dos céus. Essa é a razão básica que vamos à igreja. Apesar de ser um lugar social, de conhecermos pessoas, estamos lá para termos um bom momento juntos, mas deve-se ir lá por causa do Senhor. De que maneira a reunião com os outros membros da igreja no dia do Senhor ajuda cada um a se sentir fortalecido pelos poderes dos céus? Principalmente pelas escrituras que nós estudamos lá, que nós lemos. Não que você não possa estudar fora da igreja, né? Você pode estar em conexão com o Senhor em qualquer lugar, no teu quarto, num bosque, na rua, qualquer lugar que você estiver, o Senhor estará contigo. Mas a igreja deu para que nós recebêssemos a instrução através dos seus líderes, que nós participássemos do sacramento. Agora nós vemos que o que sustenta a igreja mesmo é a organização sacerdócia, que apesar de nós não podermos ir lá por causa da pandemia, nós podemos fazer isso em casa. Quando existe a autoridade sacerdócia, pode-se fazer os mesmos ensinamentos, as mesmas coisas. Então, ir para a igreja ou ficar em casa não é uma questão da atitude, né? Você deve guardar o dia do Senhor para você ser fortalecido pelos poderes dos céus, em qualquer lugar que você esteja. Então, o Senhor está sempre disposto a nos ajudar. Nós não devemos ser homens de pouca fé. Nós temos que acreditar e seguir em frente. E Ele pode todas as coisas. Todas as coisas Ele faz para o benefício dos filhos dos homens, que têm fé em seu nome. Então, nós temos já desde Êxodo 31, 13, 16, 17, que o Senhor falava para o antigo Israel.
Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por convênio perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, uma das coisas que nós devemos fazer como convênio, como sinal entre nós e o Senhor, é guardar o dia do Senhor. Se parece, né, quem mora no interior já percebeu isso. Agora, na pandemia, é mais fácil você perceber isso, né, se você tem um ouvido espiritual mais antenado. Você está meio perdido. Que dia da semana é hoje? É quarta, é terça-feira? Você não sabe. Mas quando amanhece domingo, parece que você sabe que é domingo. Os animais do campo sabem que é domingo. O dia amanhece diferente. Não sei se é só para mim, não sei se vocês já perceberam isso, mas quando amanhece domingo, você sabe que é domingo. E aí, se nós santificamos esse dia, o que o Senhor fala aqui no 13? É para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, se nós santificamos o dia do Senhor, Ele nos santifica também. Ele nos torna mais santos. Nós devemos ser santos pela expiação de Cristo Senhor. Então, é um dia deleitoso, um dia alegre. Não é um dia, nossa, domingo de novo, né? Igual aquelas piadas entre membros da igreja, né? Vamos lá fazer tal coisa. Não posso. Está de castigo? Não, é só domingo. Como assim só domingo? Né? Muitas vezes as pessoas faziam listas enormes de coisas que se pode e que não se pode fazer. Isso, quem tem filhos, é mais complicado. Você coloca algumas regras. Né? Mas a gente já vai ver aí o que se deve pensar. Né? O que está sendo dito é o seguinte, que nós devemos sempre lembrar do Senhor. Deixa eu tirar essa câmera daqui, vou para cá. Sempre lembrar dele. Tudo que nós prometemos. O povo do livro de Mórmon também já fazia isso. Né? Em Jarão 1:5 dizia, então eis que 200 anos se haviam passado e o povo de Nefe tornara-se forte na terra, aqui nas Américas. Esforçavam-se por guardar a lei de Moisés e santificar o sábado do Senhor. E não eram profanos, nem blasfemavam. E as leis da terra eram extremamente severas. Já começava uma separação entre o que era civil e o que era religioso, né? No tempo de Moisés era tudo igual, mas como as sociedades vão crescendo e vão desenvolvendo, você começa a fazer a distinção entre crime e pecado. Mas mesmo assim as pessoas não profanavam e nem blasfemavam. E tinham as leis da terra severas, extremamente severas. Se você não tem uma lei severa, você não consegue garantir uma harmonia de convivência entre os povos. Você pode crer, professar a mesma crença ou não, né? O povo vai crescendo, as pessoas vão tendo o arbítrio de seguir os mandamentos ou não, mas isso não impede que elas sejam legisladas por uma lei comum, né? Que mantenha a paz, mantenha a harmonia entre os povos. Só que aqui eles se esforçavam para guardar a lei de Moisés. Era um tempo ainda que eles precisavam guardar esse dia do Senhor. E era um pouco diferente. Mas o princípio é o mesmo, né? A pergunta está aqui, né? Do presidente Nelson. Até que ponto nós santificamos o dia do Senhor? Então é um dia para se santificar. Temos que guardar o dia, né? Eu dizia algumas outras religiões para guardar o domingo, dia de festas, né? Guardar o domingo, guardar o dia do Senhor. Mas é um dia para se santificar, para que ele nos santifique. Como é que se santifica isso? Então é um dia que não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Muitas vezes as pessoas ficam pensando mais nisso, né? Olha, ele conta lá que quando ele era bem mais jovem, ele estudei o trabalho de outros que tinham compilado listas de coisas para fazer e coisas para não fazer no dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que minha conduta e minha atitude no dia do Senhor constituíam um sinal, como dizem em Êxodo, né, entre mim e meu Pai Celestial. Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha que tomar a decisão sobre uma atividade, ser ou não adequado para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava, que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem claras. Então, que sinal você quer dar ao Senhor no dia do Senhor? Você deve se perguntar isso. Eu estou fazendo isso por quê? Muitas vezes você vai lá, se cai um boi num buraco, você vai lá e tira o boi do buraco e pronto, acabou. Você não vai ficar jogando o boi no buraco de novo para depois ficar tirando ele. É isso que ele falou para os judeus. Às vezes você vai ter que fazer algumas coisas domingo. Então, nós, nessa vida moderna,
Uma das coisas que dá para fazer, vocês como estudantes, vocês têm as matérias da universidade ou da escola. No dia do Senhor, seria bom você dedicar para estudar as Escrituras, estudar os discursos da conferência. Nós temos um aplicativo aí no celular, nós temos, né, centenas de discursos aí para estudar, as Escrituras mesmo, e deixar para fazer essas coisas um outro dia. Então, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o dia do Senhor. Nele não farás qualquer outro trabalho. Que seja teu alimento feito com singeleza de coração. Então, não é um dia ficar fazendo festaiada, né? Vamos fazer um monte de coisa, um monte de comida. É um dia para você meditar, descansar dos teus labores. Então, você precisa descansar também. Se você não descansa o teu corpo, você não vai santificar esse dia também. É um presente. Isso que Cristo quis dizer quando ele falou que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. É um presente para nós. Presente para que nós descansemos. Senão você não desliga nunca. Né? Apesar de que você vai guardar os mandamentos todos os dias. Não é uma coisa, domingo eu sou santinho, nos outros dias da semana, não. Não é isso. Mas é um dia que você dá uma diminuída no ritmo, né, para você conseguir se conectar com as suas fontes espirituais. Também, né, o que fazer, o que não fazer, né, nós temos que pensar nisso, porque as pessoas colocam lá listas, né? O que eu vou fazer no domingo? Vou à igreja, agora não dá mais para ir para a igreja, né? Então vamos fazer a reunião em casa, sacramental em casa. Eu não tenho um portador de sacerdócio em casa ainda, então eu vou conversar com o bispo, vou ver o que pode ser feito. Então, tomar o sacramento, primeira coisa que a gente deve se preocupar. Estudar as escrituras, podemos fazer nesse dia. Genealogia, procurar a história dos nossos antepassados, aprender sobre eles para poder fazer o selamento no templo, para que o espírito de Elias possa cumprir essa função, né, antes que a terra seja amaldiçoada. Então, o Senhor disse que ia restaurar todas as coisas. Então, nós podemos fazer a genealogia, a história da nossa família. Quem não estudou sobre isso ainda, existe uma aula específica depois. A gente vai falar sobre as ordenanças no templo. Mas, basicamente, é saber de quais são os seus parentes, né, de onde você veio. E o Senhor permite que vocês ainda sejam ligados como família para sempre depois da morte. Então, as pessoas que já faleceram da tua família, que estão mortas, estão lá esperando essas ordenanças. Elas não receberam. Elas estão orando por você aqui na Terra para que você aprenda sobre essas coisas e possa levar isso para elas. Isso é tão certo quanto o sol, né? Muito bem. Outra coisa que você pode fazer, indexação. A igreja ajuda a manter os registros online. Então, a igreja fotografou, coletou todos os dados dos cartórios no mundo inteiro para que os registros de batismo, de nascimento, de casamento, de falecimento das pessoas do mundo inteiro fossem digitalizados. Então, nós, como voluntário, nós pegamos esses arquivos, digitalizamos e deixamos online para quem quiser no mundo inteiro buscar a história da família deles. Então, se digita o teu sobrenome lá, vai aparecer, né? Da onde que veio, porque a gente está fazendo esse trabalho voluntário. Muitas vezes as certidões eram tão antigas, né, que acabavam sumindo com o tempo, acabavam sendo rasgadas ou perdidas, ou, né, você não pode guardar o papel para sempre. Mas a digitalização facilita muito isso. Dá para fazer isso no domingo, você pode fazer isso todo dia. Você tem que descansar e você tem que ficar com a família. Muitas pessoas falam, eu vou ficar com a minha família, mas fica só assistindo televisão, assistindo filme. Você tem que ver o que faz bem para a tua família. Né? Vocês vão manter a união, vocês vão fazer um passeio. Pode passear no domingo, não pode? A família que vai decidir. É como eu falei em outro vídeo lá, né? Às vezes o orgulho é lateral. Você guarda o dia do Senhor de um jeito e outra pessoa lá, outro membro da igreja, guarda de um outro jeito. Ele tem um entendimento, cada um vai ter um entendimento, um nível espiritual diferente. Mas você não deve dizer, eu guardo melhor que ele. Porque você já caiu no orgulho, né? Vai parecer o Santo Antão, né? Como diz lá. Mas muito bem. São algumas das listas que nós devemos fazer ou não fazer. Sei lá, lista, como diz o profeta aqui, né? Não precisou mais de lista. Que sinal eu quero dar ao Senhor? Que sinal eu estou mostrando a Deus nesse dia? Fazendo isso ou deixando de fazer algumas coisas? Já aconteceu de eu ter trabalho na segunda-feira, ter muita coisa, provas e aulas. Não, mas eu não vou fazer isso no domingo.
apesar de estar atrasado. E no outro dia, com a bênção do Senhor, eu consegui me concentrar e fazer aquilo no triplo menos do tempo que eu precisei. É uma bênção. Todas as bênçãos que nós recebemos são por obediência a uma lei. Né? Então, se nós colocamos o Senhor em primeiro lugar com o nosso tempo, a questão do domingo é mais o tempo. Né? Alguns dizem, alguma interpretação diz, né, o grande e terrível, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o dia do Senhor nós sabemos que é o domingo, e ele pode ser grande e terrível. E vai vir como um ladrão à noite. Mas aqueles que guardam esse mandamento estarão preparados. É um sinal entre eles e o Senhor. Né? Como o fato de perguntarmos a nós mesmos o que sinal quero dar a Deus nos ajuda a fazer escolhas melhores sobre o que fazer no dia do Senhor. Esse já ajuda você a pensar no que está fazendo. Né? Que sinal eu quero dar ao Senhor? Você está consciente do processo. Mas é um dia mais para você usar o teu arbítrio no sentido positivo do que, não dá para fazer isso, que chato esse dia, né? Vou ter que ficar em casa, trancado. Não. Depois que você entender que é um dia deleitoso, você tem muito mais oportunidades de se conectar com o Senhor. E aí, muitas outras coisas vão fazer sentido para você, que você guarde esse dia. Qual é um princípio ensinado pelo Salvador sobre o propósito do sacramento? E aí, uma das coisas que nós fazemos no domingo é tomar o sacramento. Quando Jesus Cristo, depois de ressuscitar, veio nas Américas ensinar o povo nefita, as outras ovelhas que ele tinha, que não eram daquele aprisco, que também ouviriam a sua voz, se haveria um só rebanho e um só pastor, ele veio aqui e ensinou esse povo. Olha o que diz lá no 5. Teria que ler do 1 até o 11, né, para ficar mais claro. Mas e depois que a multidão, ele chamou os discípulos que trouxessem pão e vinho para ele. Comeu e fartou-se, disse ele aos discípulos: Eis que um dentre vós será ordenado, e a ele eu darei poder para partir o pão e abençoá-lo e distribuí-lo ao povo de minha igreja, e a todos os que crerem e forem batizados em meu nome. Então, o sacramento é uma coisa que é um convênio que é dado para aqueles que são batizados. E sempre procurareis fazer isto, tal como eu fiz, da mesma forma que eu parti o pão, abençoei-o e dei-o a vós. Isso fareis em lembrança do meu corpo, o qual vos mostrei. E será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim, tereis meu Espírito convosco. E aconteceu que, depois de haver proferido essas palavras, ordenou aos discípulos que tomassem do vinho do cálice, bebessem-no e dessem-nos também a multidão para bebê-lo. Depois de haverem os discípulos feito isso, Jesus disse-lhes: Bem-aventurados sois por isto que fizestes, porque isto cumpre meus mandamentos, e testifica ao Pai que tendes o desejo de fazer o que vos ordenei. E isto fareis sempre a todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome. E o fareis em lembrança do meu sangue que derramei por vós, a fim de que testifiqueis ao Pai que sempre vos lembrais de mim. E se vos lembrardes sempre de mim, tereis o meu Espírito convosco. Então essa é a promessa maior, né? Nós teremos o seu Espírito conosco. Nós devemos testificar ao Pai que lembramos dele. É uma ordenança muito importante. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, é para fazer. Mas por que na igreja... Então, o que pode acontecer se nós deixamos de recordá-lo sempre? Nós não vamos ter o Espírito conosco. Se nós não temos o Espírito, nós começamos a duvidar das coisas do Senhor. E aí, vamos para o outro lado. Vamos para o caminho mais largo e espaçoso. O caminho para a volta do Senhor é um caminho íngreme e apertado, que é cheio de pedra de tropeço no caminho. Mas o caminho do mundo é um caminho largo, espaçoso, uma descida acolchoada. Tranquila, né? Você vai embora. Então, isso nós devemos fazer para testificar. Então, até que ele ordene outra coisa, é necessário que se faça essa ordenança do sacramento. Mas aí as pessoas perguntam, por que vocês não tomam vinho na igreja de vocês? Por que vocês tomam água? Joseph Smith se perguntou isso uma vez. Ele ia comprar uma garrafa de vinho, estava indo na bodega lá, e isso foi num domingo, no dia 7 de agosto de 1800 na verdade foi 31 esse dia aqui, deixa eu arrumar isso aqui. Agosto de 1831. Não foi 30 não, né? A Doutrina e Convênios 27.
E aí veio a revelação, foi um domingo. Ouvi a voz de Jesus Cristo, vosso Senhor, vosso Deus e vosso Redentor, cuja palavra é viva e poderosa. Pois eis que vos digo que não importa o que se come ou o que se bebe ao participar do sacramento, se o fizerdes com os olhos fitos na minha glória. Lembrando perante o Pai o meu corpo que foi sacrificado por vós, e o meu sangue que foi derramado para a remissão de vossos pecados. Portanto, um mandamento vos dou, que não compreis vinho nem bebida forte de vossos inimigos. Portanto, nenhum tomareis a não ser que seja novo, feito por vós, sim, neste reino de meu Pai que será edificado na terra. Eis que nisto há sabedoria. Portanto, não vos maravilheis, porque virá a hora em que na terra beberei do fruto da vida convosco e com Moroni, a quem enviei para vos revelar o livro de Mórmon, que contém a plenitude do meu evangelho eterno, e a quem confiei as chaves do registro da vara de Efraim. O Senhor falou que não importa o que se bebe e o que se come, desde que se tenha os olhos fitos na sua glória, testificando ao Pai que nós lembramos dele. Houve relatos de apóstolos durante a Segunda Guerra Mundial que eles não tinham pão, eles tinham uma bolacha, um pedaço lá de alguma coisa, eles fizeram a oração sacramental, pediram para abençoar aquela bolacha, para que fosse em lembrança do corpo do Senhor. Não importa o que se come, o que se bebe. Mas essa questão do vinho foi para que não comprassem dos inimigos. Então diz que havia sabedoria nisso, né? Então não era para se maravilhar. E isso é feito com água. Pode ser que por causa que o vinho fermentado tem mais álcool, né? Mas o Senhor vai revelar isso futuramente. Mas é uma coisa que se usa hoje, né, que não se pode ser acusado de bebida alcoólica, por exemplo, né? Vocês bebem vinho, né? O Senhor falou que não importa, que importa que seus olhos sejam fitos na glória dele. Muito mais prático também, né? E aí, para terminar, o Elder Oaks fala sobre a reunião sacramental. Então nós temos que tomar cuidado quando nós estivermos lá na igreja. Agora, em casa também, que é o momento a igreja, a casa se torna uma extensão da igreja. O lar se torna um lugar onde nós vamos fazer a reunião sacramental. Então, na igreja normalmente acontece isso, né? Particularmente durante o sacramento, dizer, devemos concentrar-nos em adorar a Deus e abster-nos de todas as outras atividades, especialmente as que interferiram na adoração dos outros. A reunião sacramental não é uma ocasião para ler livros ou revistas. Jovens, essa não é uma ocasião para conversas sussurradas ao celular, nem para o envio de mensagens de texto a pessoas que estejam em outros lugares. Quando tomamos o sacramento, fazemos o sagrado convênio de que sempre nos lembraremos do Salvador. Como é triste ver as pessoas violarem explicitamente esse convênio na própria reunião em que o fazem, né? Então, as pessoas durante a reunião sacramental têm que tomar cuidado para manterem-se reverentes. E reverência é muito mais do que ficar quieto. Você pergunta para uma criança, o que é ser reverente? Ah, é ficar quietinho, né? Fica quietinho aí. Com criança é mais complicado, né? Você tem que dar um desenho para eles, né? Coloca um irmão em cada ponta do banco, né? Porque eles distraem as outras pessoas. E se distrai o espírito, você não aprende. Nós que temos que mudar. Mas nós devemos manter reverência. Reverência não é só ficar quieto, é ter consciência do que está acontecendo. Nós estamos fazendo uma ordenança sagrada em lembrança do corpo e do sangue de Cristo, que foi morto por nossos pecados. Nesse momento deve-se pensar. O homem que tomar o sacramento, como diz lá Paulo, deve analisar-se, deve ver a si mesmo, ver se tem alguma coisa que tem que melhorar, uma coisa que tem que se arrepender e pedir perdão a Deus, sinceramente. E o Senhor não faz convênio com ninguém que seja, a não ser os que se arrependem e creem no seu Filho, que é o Santo de Israel. E tereis o Espírito convosco. Então, essa é a promessa. Se nós nos arrependemos e renovamos a promessa, vou tentar fazer diferente, vou melhorar, fiz isso errado, me ajude a fazer isso. Ele te dá o Espírito para que a outra semana você consiga tentar melhorar. E é um dia deleitoso. E ao mesmo tempo que você tem que ser o exemplo, procurar não distrair as outras pessoas, você também não deve se incomodar se de repente alguma pessoa está lá fazendo alguma coisa, né? Olha a irmã com aquela criança correndo lá, né? Fazendo bagunça. Às vezes as mães deixam as crianças lá mais à vontade, acaba atrapalhando. Ou leva a comida bem na hora, né? Não consegue dar comida antes para a criança, né? A criança tem que comer bem na hora do sacramento. Aí abre aquele pacote de salgadinho, aquela barulheira, né?
E daí os outros já ficam olhando, aí começa a chorar. Se você se concentrar, eu sei que é possível. Deixa eles lá. Deixa eles lá e você se concentra em Cristo. Você consegue. Você não deve procurar fazer isso para distrair os outros. Né? Mas se isso acontecer, isso não deve ser motivo para te distrair ou te tirar a paciência. Né? Porque daí você já começa a cometer outro pecado de novo ali, né? Você está julgando os outros. As pessoas, né? De repente você não tem filho, então, né? Complicado. Quando você passar por isso, você vai estar à mercê da misericórdia alheia. Conforme nós medimos os outros, seremos medidos também. É uma coisa para sempre melhorar. Então, para terminar, nós temos que lembrar que nós devemos ser fortes, corajosos, não ter medo e nem nos consternar, né? Nem ficar tão preocupado, triste, apreensivo com as coisas, porque o Senhor, nosso Deus, está conosco por qualquer lugar que a gente caminhe, qualquer lugar que a gente for, que a gente vá, Ele está conosco. Seja dentro do edifício da igreja, seja em casa, sermos testemunhas de Deus em todos os momentos, em todos os lugares onde nos encontrarmos, né? Muito bem, então, eu sei que essas coisas são verdade. Eu sei que o batismo é uma ordenança sagrada. Nós devemos prometer a Deus que nós queremos seguir o seu Filho Jesus Cristo. Ter fé, acreditar nele, que o mundo pode ser melhor, que nós podemos ser melhor, que nós podemos fazer mais. Nós devemos guardar o dia do Senhor, santificar esse dia, descansar dos nossos trabalhos, né? Desconectar um pouco. A nossa vida corrida, sempre ligado com as coisas, devemos parar, pensar nas coisas que realmente importam, que vão durar para sempre. E devemos ser testemunhas de Deus em todos os momentos, em todos os lugares. E se assim nós fizermos, nos banqueteando com as palavras de Cristo, o Senhor promete a recompensa. Então eu sei que essas coisas são verdade. Eu sei que nós podemos guardar o dia do Senhor melhor. Nós podemos renovar nossas promessas e sermos pessoas melhores, santificadas através da expiação de Cristo. Eu digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.